Você sabia que existe uma construção tão colossal que atravessa montanhas íngremes, vales profundos e desertos silenciosos, como se fosse uma cicatriz eterna gravada na superfície da Terra? Uma obra tão antiga que já existia quando muitas civilizações ainda nem tinham nome e que continua de pé, mesmo depois de impérios inteiros terem desaparecido. Estamos falando da Muralha da China. À primeira vista, ela pode parecer apenas uma longa sequência de pedras e tijolos, mas, quando observada com atenção, ela se revela como um símbolo de medo, de poder e de sacrifício humano em escala quase inimaginável. A muralha não nasceu pronta. Ela não foi construída de uma única vez. Seu início remonta a mais de 2000 anos, quando diferentes reinos chineses, temendo ataques constantes, começaram a erguer muralhas isoladas, cada uma tentando proteger seu próprio território. O inimigo vinha do norte, cavaleiros velozes, guerras inesperadas, ataques que surgiam do nada e desapareciam tão rápido quanto começavam. Quando o império foi unificado, essas muralhas separadas passaram a ser conectadas, transformando-se lentamente na gigantesca estrutura que conhecemos hoje. Mas erguer algo desse tamanho teve um preço. Milhões de pessoas foram convocadas. Camponeses deixaram suas famílias. Soldados abandonaram as armas. Prisioneiros foram enviados para trabalhos forçados, sem qualquer promessa de retorno. Eles enfrentaram condições extremas, invernos congelantes, onde o vento cortava a pele, verões escaldantes, onde o sol parecia castigar cada passo, fome constante, exaustão diária e doenças que se espalhavam rapidamente. Muitos não resistiram. Registros antigos e lendas populares afirmam que os mortos eram enterrados ali mesmo, próximos à obra, ou, segundo alguns relatos mais sombrios, dentro da própria muralha. Por isso, durante séculos, ela foi chamada de o maior cemitério construído pela humanidade. Mas a muralha não servia apenas para separar. Ela também observava. Ao longo de seu percurso, foram erguidas milhares de torres de vigia, sempre posicionadas em locais estratégicos, no topo de montanhas ou em pontos de ampla visão. Soldados permaneciam ali, dia e noite, observando o horizonte, em silêncio absoluto. Um único movimento estranho poderia significar perigo. Quando uma ameaça era detectada, um sinal era aceso. Fogueiras durante a noite, colunas de fumaça durante o dia. Uma torre avisava a outra, e outra, e outra. Em poucas horas, a mensagem podia percorrer centenas de quilômetros, alertando cidades inteiras, muito antes de o inimigo chegar. Era um sistema de comunicação avançado para a época, quase invisível, mas extremamente eficaz. Mesmo assim, a muralha nunca foi completamente inviolável. Ao longo da história, invasores aprenderam a contorná-la, a suborná-la, ou simplesmente a atravessá-la, quando a vigilância falhava. Algumas das maiores invasões da China aconteceram não pela força, mas pela traição. Com o passar dos séculos, a muralha perdeu importância militar. Dinastias caíram, outras surgiram, e partes da construção foram abandonadas. A natureza começou a agir. Trechos inteiros foram engolidos por florestas. Outros desapareceram sob a areia dos desertos. Alguns ruíram lentamente, como se o tempo estivesse reclamando aquilo que lhe pertence. Hoje, existem partes da muralha que simplesmente não aparecem nos mapas. Elas estão lá, mas invisíveis, escondidas, esquecidas. Surge um dos mitos mais famosos da humanidade: a ideia de que a muralha pode ser vista do espaço. Astronautas afirmam que isso não é verdade, mas o mito continua vivo. Talvez porque a muralha seja tão longa, tão absurda em escala, que a mente humana se recusa a acreditar que algo assim possa ter sido construído sem tecnologia moderna. Atualmente, milhões de pessoas caminham sobre ela todos os anos. Tiram fotos, sorriem, observam paisagens deslumbrantes. Poucos param para pensar no que realmente existe sob seus pés. Cada pedra pode ter sido colocada por alguém que nunca voltou para casa.
Cada torre pode ter sido o último posto de um soldado esquecido. Cada curva pode esconder histórias de medo, de solidão e de resistência humana. A muralha continua ali, silenciosa, imóvel. Ela já testemunhou o nascimento de impérios e também sua queda. Já viu reis se tornarem lendas e lendas se perderem no tempo. E talvez, se você caminhar por ela em silêncio absoluto, sem câmeras, sem palavras, consiga sentir algo estranho. Como se o passado ainda estivesse ali, sussurrando histórias entre as pedras. Histórias de sacrifício, de ambição e de até onde a humanidade é capaz de ir movida pelo medo. Quantos segredos ainda estão presos naquela muralha? Quantas vozes nunca foram ouvidas? Quantas histórias jamais serão contadas? Algumas perguntas talvez nunca tenham resposta, e talvez esse seja o maior mistério da muralha da China. Se você gostou dessa história, siga para mais curiosidades, onde o passado ainda vive e o silêncio esconde verdades que o tempo não apagou.